Quando Deus quis resgatar a sua família, Ele entregou o seu filho. Quando Deus quis aumentar a família de Abraão, Ele pediu o seu filho. Quando Deus quis dar uma família para Adão, Ele arrancou a sua costela. Mateus 19, 3, 4 e 5 diz assim: então, chegando ao pé dele, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, diga comigo, no princípio, macho e fêmea os fez? E a King James atualizada, o 5, começa assim: e os instruiu, diga, instruiu. A princípio, quando a gente fala de fariseus, hoje, nós olhamos para os fariseus, e quando a gente fala de fariseu, já logo de imediato nasce uma repulsa, porque a gente tem uma ideia de que fariseu é uma pessoa ruim. Mas não, Jesus, ele classificou alguns fariseus como hipócritas, porque estavam pregando aquilo que não estavam vivendo. Mas os fariseus, na verdade, eram pessoas boas, eram referências, eram referências de espiritualidade, referência de oração, referência de temor a Deus. E aqui, eles não estão fazendo nada errado quando a Bíblia diz que eles colocam Jesus à prova. Eles não estão fazendo nada de errado, na verdade, eles estão cumprindo o propósito deles. Eles foram chamados para provar todo aquele que se declarava Messias, para constatar se este tal era de fato o Messias ou mais uma farsa, como muitos que vieram antes de Jesus e muitos que vieram depois dele. Então, quando eles questionam Jesus, eles estão cumprindo o propósito deles. No versículo de número 3, eles colocam Jesus à prova com uma pergunta capciosa. Eles dizem: é lícito repudiar o homem e a mulher por qualquer motivo? A pergunta tem um propósito muito específico. Se Jesus ele respondesse como o João Batista, eles colocariam Jesus contra Herodes em um combate direto, e o Herodes iria matar Jesus como matou João Batista. Se Jesus fosse contra a lei, eles mesmos o apedrejariam, porque a lei dava a eles direito para tal. Então Jesus não responde o que eles perguntaram. Jesus não diz nem sim, nem não. No 4, Jesus diz: não tende lido que aquele que os fez no princípio, diga no princípio. Jesus aponta para o primeiro casal, Jesus aponta para a primeira família, aquilo que eu chamo de a família protótipo, a família modelo, a família raiz. Jesus olha para a família do Gênesis e diz assim: vamos parar de falar do que a família se tornou, vamos começar a falar do que a família foi criada para ser. Vamos parar de falar sobre o que aconteceu com a família e vamos falar sobre o propósito de Deus para a família. E Jesus não diz só isso, mas ele diz: olhem para a família lá que foi criada no princípio, porque quem os criou no princípio, macho e fêmea, os instruiu. Então Jesus diz: ele os criou no princípio, ele os criou macho e fêmea, homem e mulher, e ele os instruiu. E Jesus dá uma das instruções que é dada para este casal, que é: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão, então, uma só carne. Texto este que é repetido em Gênesis 2, 24, o texto original, Mateus 19, 5, Jesus fala, e Efésios 5, 31, Paulo também reafirma as mesmas palavras. Então, a Bíblia está fazendo questão de apontar para nós a família do princípio, a família protótipo, a família modelo. Todo texto, Jesus aqui, Paulo em Efésios 5, faz questão de que nós venhamos a voltar os nossos olhos para a família protótipo, a família modelo, a família do Gênesis, do começo, que é Adão e Eva. Então nós vamos fazer isso agora. Vamos lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, diga comigo, cultivar, e para o guardar, diga proteger. Deus coloca a família no Éden, ele tem duas missões, dois propósitos. Qual é o propósito?
O propósito de cultivar o jardim para manter um ambiente agradável, harmonioso, bonito, um lugar bom de morar, e para protegê-lo dos inimigos externos. No dia 2 de novembro de 2024, eu recebi uma ligação de um amigo, pastor Francisco Mendonça, pastor da IADAM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas, lá da cidade de Itacoatiara. E o pastor Mendonça me fez um convite para estar ministrando em uma conferência de famílias da OMEAN, que é a Ordem de Ministros do Estado do Amazonas. E foi-me dada a missão de ministrar-lhes 4 palestras. Naquele dia, 2 de novembro, pela manhã, Deus falou comigo de forma muito clara. Eu estava deitado no meu escritório, tem uma cama, geralmente depois do meu devocional pela manhã, quando eu oro, leio, eu deito ali para meditar um pouco, e foi quando eu estava meditando que eu recebi a ligação. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo disse para mim: abra sua Bíblia e leia Gênesis 1, 2 e 3. E ali eu li capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Quando acabou o 3, o Espírito Santo disse: volta no 1. E eu voltei no capítulo 1, li 1, 2 e 3. E aí Deus disse: volta de novo. Eu li 1, 2. Aí eu entendi que tinha que ler mais atenção. E eu fiquei numa imersão de estudo, de pesquisa, de meditação, esses 3 capítulos da Bíblia durante 24 dias. Eu encerrei essa imersão no dia 26 de novembro, quando eu viajei para o Amazonas para atender essa agenda. E durante esses 24 dias, Deus me revelou coisas sobre família em Gênesis 1 e 2, que eu confesso para vocês que a Bíblia realmente é um grande oceano onde baleias se perdem. Ele é fonte inesgotável de inspiração. E eu fui escrevendo, teve dias de eu ficar um dia inteiro, somente em um versículo da Bíblia, um dia inteiro. Teve noites, está aqui a minha esposa, que é minha testemunha e sabe do que eu estou falando, dias que eu fiquei o dia inteiro trancado em um quarto, pensando em 1, 2 versículos, e Deus me dando palavras, escrevendo. E Deus me fez entender que quando Deus cria a família, a Bíblia poderia dizer assim, Gênesis 1:1, Deus criou tudo. E aí toda a criação resumiria-se em um versículo. Ou a Bíblia poderia dizer, Deus criou o universo. E aí toda a criação resumiria-se em uma frase. Mas não, Deus cria a família e existem riquezas de detalhes a respeito da criação. Capítulos inteiros a respeito da criação, detalhes, divisão de dias, dia tal Deus cria isso, dia 2 Deus cria aquilo, dia 3 Deus cria... Por que isso? Porque Deus criou a família e deixou-nos um manual para o bom funcionamento da mesma. A Bíblia, ela é um manual para o bom funcionamento da família. A Bíblia é um manual para a felicidade da família. A semelhança de um carro, quando você compra, tem lá o manual do fabricante, né? O manual do proprietário, e ali tem todas as diretrizes de como funciona aquele carro. A Bíblia é esse manual para nós. E tudo que nós precisamos para a nossa vida, para a felicidade da nossa família, está na palavra de Deus. Deus começou a me mostrar algumas coisas. Teve um versículo que eu fiquei, gente, uns 2, 3 dias só nele. Gênesis capítulo 2, versículo de número 21 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E aí o 22 diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, diga tomou, muita gente para pouco barulho, diga tomou, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, diga formou, e trouxe a Adão, diga trouxe. Ou seja, Deus tira a costela, leva para um lado, forma a mulher e devolve para Adão, não a costela, mas a mulher. E aí o Espírito Santo falou comigo de forma muito clara, Adão poderia ter todas as costelas e ficar sozinho, ou poderia perder uma costela para ter família. E foi quando Deus ministrou ao meu coração que um dos princípios básicos para a felicidade da relação familiar é a consciência da renúncia do eu pela felicidade do nós.
É quando eu entendo que não existe família sem renúncia, não existe família sem abrir mão, não existe família sem perda, não existe família sem você sentir dor de querer fazer algo, mas não fazer em prol de quem você ama, ou de você não querer fazer algo e fazer para agradar o objeto do seu amor. Não existe amor sem renúncia. O amor não é medido a partir daquilo que você fala, canta ou sente. O amor é medido por aquilo que você faz, renuncia e abre mão. Deus é a maior referência do amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, uma medida incalculável, que entregou o seu único filho, um valor inestimável. Ou seja, o tamanho do amor de Deus é o tamanho da sua entrega. Quando Deus quis resgatar a sua família, Ele entregou o seu filho. Quando Deus quis aumentar a família de Abraão, Ele pediu o seu filho. Quando Deus quis dar uma família para Adão, Ele arrancou a sua costela. Não tem família sem renúncia, não tem família sem abrir mão, não tem família sem dor. De modo que a batalha da fé, quando nós entendemos o princípio do Evangelho, a batalha da fé não é uma batalha que eu tenho contra o outro para eu ser feliz, mas a batalha que eu tenho contra mim mesmo, contra a minha vaidade, minhas vontades, meus desejos, para fazer o outro feliz. Vou repetir isso aqui para você guardar. A batalha da fé não é uma batalha que Jailton tem contra a Jennifer para fazer Jailton feliz. A batalha da fé é a batalha que eu tenho contra Jailton para fazer a Jennifer feliz. Amém, gente? Então, quanto mais amor, mais renúncia. Quanto mais amor, mais entrega. Quem ama mais? Quem mais tem capacidade de abrir mão? Efésios capítulo 5. Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como? Entregando-se a si mesmo por ela. Então o amor não aponta aquilo que eu tenho para ganhar, o amor aponta aquilo que eu tenho para perder. Às vezes a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Ok? Então Deus foi me mostrando algumas coisas aqui. Por exemplo, o versículo de número 23. Quando Adão vê Eva pela primeira vez, a primeira vez que Adão vê Eva, a primeira palavra, põe na tela Gênesis 2, 23, a primeira coisa que Adão fala quando vê Eva não é: ela é linda, ela é uma gata, ela é cheirosa. A primeira coisa que Adão fala quando vê Eva é: ela é osso dos meus ossos. Foi Adão que falou e o cara era inteligente. Adão olhou para a mulher pela primeira vez e disse: ela é osso. E algumas duro de roer, né, irmão? Mas agora falando sério, brincadeiras à parte, quando Adão diz assim, ela é osso, é porque não é apenas osso, é costela. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. A costela é osso sim, mas a costela é responsável pela proteção dos órgãos vitais do homem. Glória a Deus, irmão. Amém? Deus, as irmãs agora gostaram, né? Deus deu à mulher uma estrutura, principalmente moral, bem superior do que aos homens. Por quê? Porque o homem é barro, a mulher é osso. Eu estou falando de mulher, irmão. Estou falando das Barbies gospels, não. Estou falando de mulher. Mulher, aquela que Salomão chamou de jardim fechado. Eu estou falando de jardim fechado, não estou falando de praça pública. Glória a Deus, irmão. Mulher, ela tem uma resistência, Deus deu a ela uma... Dizem que a dor de parto dói tanto, mas tanto, um parto natural, né? É verdade, irmão? Dizem que o parto natural dói tanto, mas tanto, que a mulher quase consegue sentir o que é um homem resfriado. Irmão, se fosse para o homem dar à luz, resguardo era 2 anos. Né? Por quê? Porque Deus deu a estrutura para a mulher. Agora, vamos entrar no texto que a gente leu. Gênesis 2,15 diz que o Senhor tomou o homem e o pôs no jardim com 2 missões. A missão de protegê-lo e a missão de cultivá-lo. E aí eu fui estudar, eu sou meio curioso, e eu descobri que a palavra culto vem da palavra cultivo. Pastor Valber já sabe disso. A palavra culto vem da palavra cultivo. Então, vamos pensar, qual a missão de Adão?
proteger o jardim. Qual o culto de Adão? O cultivo do jardim. Enquanto Adão está cultivando o seu jardim, ele está cultuando ao Deus que lhe entregou o jardim. A gente tem uma ideia de culto muito resumida, muito limitada, muito pequena. A gente acha que culto é só quando a gente está aqui na igreja levantando a mão e dando glória a Deus. Mas o culto mais poderoso do mundo não é o culto da vitória, não é o culto da libertação. O culto mais poderoso do mundo não é o culto de celebração e nem o culto da virada, dia 31 de dezembro. O culto mais poderoso que existe é quando você está educando o seu filho, é quando você está respeitando seus pais, é quando você está amando a sua esposa, é quando você está honrando o seu esposo, é quando você está criando um ambiente de harmonia e paz dentro da sua casa. Deus está no céu sorrindo, dizendo: que culto poderoso. Sentados na sala, em cima de um puffer, no sofá ou no chão, no domingo à tarde ou sábado à tarde, com as pernas entrelaçadas, pipoca para todo lado, Coca-Cola gelada, assistindo Netflix, e Deus do céu sorrindo, dizendo: que culto gostoso é esse. Isso é culto. Quando você promove um ambiente de harmonia na sua casa, isso também é culto a Deus. Então hoje eu quero conversar com vocês, gente, em nome de Jesus, escute isso aqui. Paulo diz em Timóteo que aquele que não cuida dos seus, e principalmente do da sua casa, ele é pior do que o infiel e negou a sua fé. Pode estar entregando dízimo, se não cuida da sua família, você para Deus é pior do que o não crente. Está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia. Então hoje eu quero falar com vocês aqui sobre algumas instruções bíblicas que Deus nos apresenta na sua palavra a respeito de como criar um ambiente de harmonia em meu jardim. Essa é a sua maior missão. Recordo-me de uma palavra do nosso querido, saudoso, amado pastor Josué, no encontro com o mentor lá na região oceânica, onde, nunca vou esquecer essa palavra, onde ele disse: primeiro Deus resolveu todo o caos, e depois ele criou a família, porque a família não foi criada para o caos, a família foi criada para o jardim. Deus criou a sua família para o jardim, e como se Deus me criou para o jardim, e me colocou no jardim, Ele me deu uma missão, que é qual? Proteger esse jardim que Ele me deu. Então a sua maior missão é proteger o seu jardim. E quais os princípios que Deus nos ensina a respeito da proteção do jardim? Gênesis 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Viu Deus que a luz era boa. Gênesis 1, 10. E chamou Deus a porção seca, a terra, e ao juntamento de água chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 12. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Final do primeiro dia, Deus viu tudo que criou. Se debruça sobre os portais da eternidade, olha para a terra, dá um sorriso e diz: ficou maneiro. Acaba o segundo dia, Deus olha para tudo que fez, dá um sorrisão e diz: ficou bom. Terceiro dia, bom. Quarto dia, bom. Eu fiquei pensando sobre isso, e que me veio ao coração, que Deus ministrou meu coração, foi no final do primeiro dia, ainda faltava muita coisa para ser resolvida, ainda faltava muita coisa para ser criada. Irmão, no final do primeiro dia não tinha árvores ainda, não tinha ser humano, não tinha animais. No final do primeiro dia ainda tinha muito BO para ser resolvido ainda. Mas ao invés de focar naquilo que tinha que ser feito, Deus se permitiu parar para olhar aquilo que foi realizado, sorrir, se alegrar, celebrar e dizer: isto é bom. O que Deus está nos ensinando aqui, gente? Para nós estabelecermos um ambiente de jardim harmonioso, de amor em nossa casa, precisamos estabelecer princípio de celebração e contentamento com as pequenas coisas que vão acontecendo. Porque tem gente que é tão perfeccionista, tão ansioso, que ele não consegue se alegrar com aquilo que foi feito, porque os olhos dele estão sempre naquilo que tem para fazer, sempre aquilo que tem para resolver. Irmão, em nome de Jesus, não permita que o seu perfeccionismo roube de você o progresso.
Não permita que a sua ansiedade roube de você a satisfação de se alegrar com aquilo que já foi feito. Porque a felicidade, escuta isso aqui, gente, a felicidade geralmente não está num lugar que você chega, está no jeito que você vai. É o jeito que você vai. É a construção. Tem gente esperando ficar tudo pronto para ser feliz. Ele perde a melhor parte da vida, que é a construção. Porque ele não consegue parar para olhar aqui. Irmão, escuta isso aqui. Faltava muita coisa para ser feita. Mas Deus, ao invés de focar no que tinha para fazer, Deus permitiu-se celebrar por aquilo que já tinha sido feito. E diz, é bom. Diga comigo, não é perfeito, mas já é bom. Filipenses 1:6. O apóstolo Paulo fala daquele versículo tão conhecido de todos nós, que é: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará. A obra é boa, ele diz aqui, ele começou a boa obra. Então a obra é boa, mas é imperfeita. Porque ele diz, porque ele a aperfeiçoará. Então, mesmo sendo imperfeita, ela é boa. Mesmo sendo incompleta, ela não deixa de ser boa. O fato de não estar completa não significa que ela não é boa. O que significa isso? Você pode não estar no lugar que você queria estar, mas se você olhar para trás, vai ver que já não está onde você estava. Você pode não ser quem você quer ser, mas se você olhar para trás, vai ver que você não é quem você era. Então é bom. Deus olha para aquilo que Ele quer fazer e diz, não cheguei lá ainda, mas é bom. O sexto dia Deus diz, é muito bom, mas antes de ser muito bom, já era bom. E se é bom, eu tenho que celebrar, Irmão, Deus se permitiu parar para celebrar e se alegrar com aquilo que tinha sido feito, mesmo tendo um monte de coisa ainda para fazer. O que é isso aqui, gente? O que Deus está nos ensinando com essa palavra? O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui a respeito da anatomia do contentamento? Tem pessoas que sofrem de insatisfação e descontentamento crônico, onde, independente de tudo que tem na vida, ele sempre vai estar colocando foco naquilo que não tem para ser infeliz. De modo que ele busca a felicidade sempre no lugar que não está, com aquilo que não tem, no amanhã que não existe e com a pessoa que não está perto. Ou seja, ele só quer ser feliz do jeito que não pode. O Senhor está nos ensinando, na sua palavra, que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que entenderam, pastor Valber, que o melhor lugar do mundo é onde Deus já nos plantou. Irmão, escuta, escuta isso aqui. O melhor lugar do mundo é onde Deus já te plantou. Não espere ir para outro lugar para começar a produzir. Produza onde você está. Seja feliz onde você está. Porque se você não é feliz morando de aluguel, não vai ser feliz na casa própria. Você vai comprar a casa própria e dentro de 3 meses você vai ser um infeliz morando na casa própria. Não espere o carro novo para ser feliz. Se você não é feliz andando a pé, reconhecendo que Deus te deu pernas, saúde, ar, alimento, condições de andar. Se você não é feliz assim e comprar um carro novo, daqui 1 mês você vai ser um infeliz miserável dentro de um carro novo. Você vai encontrar outra coisa para solidificar a sua felicidade. Anatomia do contentamento. Todo mundo conhece Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso comprar um apartamento na beira da praia, na Barra da Tijuca, aleluia. Pode, é só trabalhar e comprar. Mas Paulo não está falando isso aqui. Vê o versículo 11. Versículo 11, Filipenses 4,11. Paulo diz, eu aprendi a estar contente. Agora, note uma coisa aqui. Ele não diz assim, eu nasci contente, o contentamento me alcançou. Ele diz, não, eu aprendi a estar contente. Então, contentamento se aprende. Se aprende como? Com os processos que a vida lhe permite passar. E Deus vai permitindo você ir de altos e baixos, até que você comece a aprender a não depender, não basear a sua felicidade em coisas que você pode perder.
Não permita que a sua felicidade dependa daquilo que você pode perder. Eu aprendi a estar contente. E aí o 12 ele diz, eu posso ter fartura, eu posso passar necessidade, eu posso ser exaltado, eu posso ser humilhado, eu posso estar em cima, eu posso estar embaixo. E aí no texto ele diz, eu posso todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Você pode tudo em Deus quando aprender a não depender de nada para ser feliz. O que Paulo está dizendo é, eu posso todas as coisas nele, porque nenhuma circunstância muda o meu contentamento. Eu não dependo de coisas para ser feliz. Amém, gente? Amém? Então Deus olhou para tudo que tinha que fazer. Deus ignorou? Não, porque contentamento é diferente de comodismo. O comodismo diz, cheguei onde eu estou, maravilha, a vida que segue. Não, o contentamento diz, eu quero mais, mas eu sou muito feliz com o que eu já tenho. Irmão, escuta isso aqui. Palavras do Mike Murdock, aquilo que você não celebra tende a sair da sua vida. Por quê, pastor? Porque a gratidão multiplica recursos, enquanto a murmuração aborta promessas. Escute isso com muita atenção. Israel no deserto tinha uma grande promessa. Terra que manda leite e mel. Jesus no deserto tinha um grande problema. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Israel no deserto com uma grande promessa, murmura! E a promessa é abafada pela murmuração e só a segunda geração entra na terra prometida. Jesus no deserto com um grande problema, pega o problema, levanta e dá graças. E os pães e peixes multiplicam e alimenta 5.000 homens, mais mulheres e crianças, porque a murmuração aborta promessas e a gratidão multiplica recursos. Todas as vezes que você murmura, você está cancelando uma promessa de Deus. E toda vez que você dá graças, você está multiplicando o recurso que Deus tem para a sua... Alguém está entendendo essa palavra aqui, meu irmão? Recebe essa palavra. Crie um ambiente de celebração na sua casa. Para de olhar para o que está faltando e comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu. Cultura da celebração e do contentamento. A viúva de 2 Reis 4 chega para Eliseu com uma lista de coisas que ela não tinha. Meu marido, teu servo, morreu, não tem mais marido. 2, não tem dinheiro. 3, não tenho bens, porque até que leve filho para pagar a conta, já levou tudo. 4, nem filho mais eu tenho. A primeira coisa que Eliseu faz com ela é dar um choque na mente dela. Para de me falar o que você não tem, me diga o que é que você tem em casa. Porque Deus vai usar o que você tem para conseguir o que você não tem. Deus vai usar o azeite que você tem para conseguir o dinheiro que você não tem. Deus vai usar o azeite que você tem para pagar a tua dívida. Deus vai usar o azeite que você tem para a sua estabilidade financeira. Deus vai usar o azeite que você tem para a libertação dos seus filhos. Eu estou sentindo que Deus está destravando os olhos de alguém aqui essa noite, tirando as máscaras de alguém, a venda dos olhos de alguém que vai chegar em casa e vai começar a agradecer. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar as suas mãos e celebrar ao Senhor por aquilo que Ele já te deu. Você pode celebrar ao Senhor. Você pode celebrar ao Senhor. Você pode celebrar ao Senhor. Mais 20 segundos, vai, glorifica. Pensa aí agora, irmão. Celebre pela sua saúde. Celebre pela porta que Deus abriu. Celebre pela roupa que você tem para vestir. Celebre pelo ar que você respira. Porque a celebração multiplica os recursos. Escute isso. O ambiente de murmuração, de reclamação, de crítica, mais se parece com um inferno do que com um jardim. Oh, meu Deus. Estou sentindo muito Deus aqui. O problema, às vezes, não está no problema. O problema, às vezes, está nos seus olhos. O maior problema da nossa vida não é o problema, é o foco que a gente coloca no problema. Que a gente aumenta o problema. Amém, gente? Quem a partir de hoje vai começar a celebrar por todas as coisas? Celebre. E eu fecho
Mas quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Ainda sobre Deus viu que era bom. Escute isso aqui. Mesmo faltando muita coisa para ser feita, meu amigo pastor André, Deus preferiu focar naquilo que tinha sido realizado. E Deus disse, isso é bom. O que é isso? Um elogio. Ao invés de focar no que estava de errado, Deus focou naquilo que estava certo e decidiu elogiar o que estava certo. Elogiar aquilo que estava bom. Outro princípio poderoso para você manter o seu jardim harmonioso. O princípio do elogio ao invés da crítica. Se a sua casa vai ser um inferno ou um jardim, depende se você está usando mais reclamação do que gratidão e mais críticas do que elogios. E algumas pessoas, para justificar a amargura da sua alma, dizem, não, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva. E eu pergunto, então por que não fazer um elogio construtivo? Porque, irmão, essa eu queria que você anotasse. Se você não tem o costume de elogiar, não tem o direito de criticar. Porque tem gente que é só crítica, mas é crítica construtiva. Mas pelo não tem nada para elogiar. Se você só critica, o problema não está no objeto da crítica, está nos seus olhos. Então por que não focar naquilo que de bom é feito, ao invés de focar naquilo que de mal foi realizado? Eu estava assistindo uma palestra de multimilionários, empresários. Eles criaram uma estratégia, pastor Valber, dentro de um mês, aquele grupo de empresários, onde ele, durante aquele mês, pastor Davis deve ter visto isso, eles não iriam fazer uma reclamação de nenhum funcionário, mas iriam elogiar por todas as coisas que eles fizessem, mesmo que sejam as coisas obrigatórias do dia a dia, comuns. Eles iriam elogiar os funcionários ao invés de criticar. Eles fizeram um teste e compartilharam o resultado. Irmão, os caras produziram mais do que a vida inteira de trabalho. A receita da empresa aquele mês estourou. E eles entenderam o quê? Todo mundo gosta de ser elogiado. Então, se a pessoa fazer uma coisa boa e é elogiada, ele vai querer fazer mais daquela coisa boa. Alguém está me acompanhando? Se isso serve para empresa, quanto mais serve para sua casa. Quanto tempo faz que você não elogia a comida da sua esposa? Deus está tratando gente aqui hoje, hein? É jornada de milagre, amém, gente? Restauração familiar é milagre, glória a Deus, irmão. Há quanto tempo faz que você não elogia o seu marido? Pelo esforço que ele está fazendo para vencer na vida, para romper, para sair da crise que está vivendo. Há quanto tempo você não faz diz uma palavra doce? Tem uma palavra em Provérbios, capítulo 31, quando fala da mulher virtuosa. Da sua boca flui benevolência. Ela é virtuosa porque da boca dela não sai reclamação, não sai crítica, não sai xingamento. Da boca dela flui a benevolência. O que tem saído da sua boca? Ô irmão, Deus está tratando conosco hoje aqui e nos convidando a sermos mais gratos. Amém, gente?